Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, olá Sônia, Olá, muito boa noite para todos vocês que estão aqui conosco, acompanhando esse nosso primeiro dia, né, Sônia, de um monte de dias que acontecerão durante esse estudo, essa análise do livro Paulo e Estevão, certo, Sônia? certíssimo. Nós vamos fazer um aprendizado sobre o nosso querido Paulo de Tarso, mas não só, porque o livro Paulo e Estevão conta a história correspondente ao período de 34 depois de Cristo até 64 depois de Cristo, ou seja, um ano após a partida do nosso querido mestre, né? Num período interessante que nós podemos pensar aqui, né? E é, no fundo, a história dos apóstolos, porque Paulo de Tarso, de alguma forma, se cruza com eles ao longo da história. A história é focada nele, mas cruza-se com vários que eram discípulos de Jesus. E é interessante nós também compreendermos que o livro não começa por contar a história do nosso Paulo de Tarso. Ele começa por contar a história de dois irmãos e do seu pai. Ou seja, Abigail e Gisele, que nós vamos depois conhecer como Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, com quem, de alguma forma, Paulo de Tarso tem ligação. Abigail torna-se sua noiva e quando ele manda matar Estevão, no fundo, não é? Descobre que ela é a irmã de um cristão convertido
e que, no fundo, vai criar ali uma dificuldade para ele próprio, e depois nós vamos compreender isso mais à frente, porque ele é um homem voluntarioso. Vamos começar com a oraçãozinha primeiro? Que a gente vai precisar de muita ajuda aqui. Sim. Bom, primeiro assim, a gente continua, a Sônia, a gente percebe, a gente consegue ver que não vão faltar assim, comentários, né? A gente está super empolgada, né, Sônia? Essa ideia de trabalharmos esse livro veio até da própria Sônia. Nós viemos de uma sequência de lives aqui pela Web Rádio Estação da Luz. Uma foi sobre Maria, depois sobre José, e aí a gente, poxa, né, conversando uma com a outra, e a Sônia deu essa ideia da gente fazer também o livro de Paulo de Tarso. E eu acho que foi muito, muito bem-vinda essa ideia, porque, para mim, pelo menos, o que eu precisava? Aprender sobre o amor, né? Então, vamos começar a falar sobre o amor como? Em ação, neste momento, fazendo as nossas vibrações, pedindo aos nossos mentores que nos protejam, que nos amparem durante esse trabalho, porque é um trabalho, né? Esse trabalho, esse estudo sobre o Mestre Jesus, sobre os seus ensinamentos, através no caso deste livro, através da força deste grande apóstolo, né? Desse querido Paulo de Tarso. Esse que foi o cooperador fiel do cristianismo, que foi o convertido de Damasco e o apóstolo dos gentios. Que possamos ter a nossa consciência, nossa mente aberta para assimilar todos os ensinamentos que vão acontecer através desse livro e o nosso coração também preparado para aprendermos sobre o que é o amor. Muito obrigada, que assim seja. Que assim seja. Então vamos lá, né? Como eu falei, a gente vai falar sobre amor. Renata, linda! Oi, Renata. E Marisa, minha querida, também. Gente, vocês vão participar conosco também. Fiquem à vontade de fazer perguntas. A gente tem um super apoio aqui do nosso querido Tavares, que as perguntas que forem feitas, ele vai colocar. A gente, não é que a gente sabe, a gente vai aprender junto, que nós não soubermos, a gente vai pesquisar, se não trouxer agora, traz depois. O que nós recomendamos? As pessoas leiam o livro Paulo de Tarso, mesmo quem já leu, tá? Leiam. Não precisa ler tudo de uma vez, pode ir lendo junto com a gente, mas até quando nós lermos, a pessoa já consegue apresentar as dúvidas que ela já tem para a gente também. E, de repente, essa dúvida dela pode ajudar a gente a enxergar até ter uma outra visão do livro que a gente ainda não teve. Eu li esse livro 2 vezes. A primeira vez que eu li, ok, chorei do começo ao fim. A segunda vez que eu li, eu já comecei a entender outras coisas. Então, cada vez que a gente lê, como evangelho, cada vez que a gente lê, a gente vai entender alguma coisa, vai ter dúvidas em outra, e é isso que por isso que é legal a gente estudar em grupo, né? A tua dúvida pode esclarecer para mim uma outra visão que eu não tive ainda, né? Então, assim, agradecemos a todos vocês que vão estar conosco. Esse estudo vai acontecer toda quarta-feira, faça chuva ou faça sol, no horário das 18h30 Brasil e 21h30 Portugal, tá bem? Portugal e Europa, né? Se tiver outras pessoas de outras que têm o fuso horário similar ao nosso aqui na Europa. E nós vamos fazer a leitura. Não temos uma data para acabar, o importante é que a gente entenda exatamente cada parte que for lida do livro. A gente vai fazer a leitura, vai parar, vai discutir, vai debater sobre o livro, sobre aquilo que estava sendo lido, tá? Então, assim, para a gente destrinchar mesmo o livro, tá bem? Entender completamente. Não temos pressa para acabar. O importante é que a gente entenda o que foi explicado nesse livro. E contamos com a colaboração de vocês também, tá? Quem não puder acompanhar, eu sei que, como vão ser todas as quartas-feiras, vai ficar disponível na Web Rádio Estação da Luz, no YouTube, no Facebook. Tavares, se tiver algum outro lugar aí, também avisa para a gente onde as pessoas falam, mas nós anunciamos pelo YouTube e pelo Facebook. Vai ficar disponível lá. Carolina, bem-vinda. Então, assim,
Quem não puder assistir, assista no dia seguinte ou quando puder e participe conosco também na próxima. Pelo menos a pessoa não perde e a gente também não perde a tua colaboração, o teu questionamento, a tua conclusão, o teu entendimento daquele parágrafo que for lido ou daquele texto que for lido. Tá? Nós teremos, durante o desenvolvimento das leituras, né, a cada quarta-feira, a gente vai ter convidados, ok? Que pode ser que uma quarta não tenha, seja só eu e a Sônia, mas a nossa ideia é ter convidados, porque é exatamente isso que eu falei, a gente quer que outras pessoas deem a sua visão também, aquilo que entendeu, acrescentem conosco, né? E são pessoas que, assim, são muito queridas. Umas vocês já viram, a Renatinha que está aí com a gente, Renata Gonçalves, que participou de Maria e participou de José, agora está com a gente em Paulo de Tarso. Paulo e nós, né? Por que Paulo e nós? Estou dando essa abertura, tá, Soninha, para poder entender. Por que Paulo e nós? O objetivo desse trabalho é a gente, não é só conhecer a história de Paulo de Tarso, na visão espírita. O livro é um livro espírita, mas para quem não é espírita, que está acompanhando com a gente esse trabalho, fiquem à vontade, entendam isso como o que Emmanuel chamou de romance, ok? Mas vai ter muito para aprender, independente da religião da pessoa, ele traz muitos momentos de aprendizado, ok? Então, para as pessoas que puderem acompanhar, vão ser todas as quartas-feiras, vão ter esses nossos convidados especiais, vai ficar gravado, a ideia é a gente participar todo mundo, comentem, participem, fiquem conosco, nos amparando, porque eu quero aprender com vocês também, tá? Se tiverem, vamos ter também algumas apresentações, algumas leituras, nós vamos ter algumas músicas que já foram lançadas sobre isso, sobre Paulo de Tarso, ou sobre o amor, tá? Que é o que a gente vai aprender aqui nesse estudo. Algum complemento, Sônia? Falei demais aqui, né? Não faço nada demais. Explicaste o que é suposto. O complemento é o porquê Paulo e nós. Porque o objetivo é nós aprendermos com Paulo de Tarso para colocar em prática nas nossas vidas. Esse é o objetivo. Compreendermos quem foi Paulo de Tarso. Como dizíamos há pouco, ele foi uma pessoa voluntariosa e orgulhosa. E ele teve que superar o seu orgulho para conseguir vencer-se a si próprio. Portanto, no sentido de se transformar. E é isso que nós vamos aqui perceber como é que ele fez isso, não é? Mas, antes de fazermos isto, necessitamos voltar um pouquinho atrás, não é? Percebermos quem é Paulo de Tarso, não é? E de onde é que ele descende. E eu vou trazer uma surpresa para eu, que ela vai gostar muito. Então, o nosso querido Paulo de Tarso descende da tribo de Benjamim, que é uma das 12 tribos, portanto, de Israel. E essa tribo que ele descende era uma tribo que era um pouquinho mais voluntariosa em termos de imposição. E ela sofre uma guerra com outras tribos e acaba por ser de alguma forma dizimada. E ficam só 600 homens. E eles, quando chegaram aos 600 homens, as outras tribos disseram, espera aí que eles vão desaparecer. Então vamos fazer uma coisa, vamos deixar que esses 600 homens se possam casar com outras pessoas, mas separaram-nos. Portanto, eles acabaram por ter que se enturmar dentro de outras tribos que sobraram de Israel. Mas ele é um dos descendentes dessa tribo. E ele estudou com uma pessoa que chama-se Gamiel, que é nada mais nada menos do que um discípulo de Hillel. Hillel é o nosso infante Dom Henrique. Portanto, que é o Hillel, como nós quisermos chamar. Há várias formas de falar, mas é para nós percebermos. E se nós formos estudar isto, e eu espero que um dia possamos trazer o Paulo Frageiro, porque ele fez um estudo fantástico sobre Hillel, mas que ele falará bem melhor que nós, há frases que são ditas na negativa, portanto, usando um não, que são semelhantes a frases que Jesus diz, mas de forma positiva, porque ele não usa um não. Mas é a mesma coisa. Portanto, é interessante que não é o acaso que nós vamos perceber quando Estevão, no momento em que ele está a partir para o outro lado da vida, portanto, a situação em que ele é o primeiro mártir do cristianismo, ele, quando está a falar com Abigail, que diz, ele é de certeza um bom homem, né? Interessante, depois nós vamos ver este texto melhor, mais lá à frente, mas só para nós ficarmos com uma ideia.
casa-te com ele na mesma, portanto está-lhe a dar, dizer-lhe para ela se casar com ele, apesar de tudo o que aconteceu, ele estar naquela situação e ir partir para o outro lado da vida. E ainda diz outra coisa, que Jesus, quando ele descobrir Jesus, ele é assim com Moisés, quando ele descobrir Jesus, ele vai ser fiel. Então, repara, ele reconhece valores em Paulo de Tarso. E quando eles mais tarde encontram já o nosso querido irmão, já teve aquele encontro na estrada de Damasco, também vamos ver isso no livro mais à frente, há um encontro em espírito, porque Abigail e Estevão já estão, Gisiel, como nós quisermos, já estão, portanto, do outro lado da vida, em espírito aparecem ao nosso querido Paulo de Tarso. O que acontece é que há um amparo, ou seja, há uma continuidade de amparo de Abigail, que era a sua noiva, mas que parte para o outro lado da vida, e Estevão, que também partiu para o outro lado da vida. Eles mantêm-se ajudando Paulo de Tarso. Mas quando Abigail está partindo para o outro lado da vida e nosso querido Paulo de Tarso, por amor, vence o seu próprio orgulho e vai atrás dela, mas já chega tarde porque ela está partindo para o outro lado da vida, ela diz-lhe, Estevão esteve aqui, em espírito, e diz que Jesus te ama muito e que está esperando por ti. Não é ao acaso. Ele já tinha o conhecimento de tudo aquilo que Cristo veio trazer de alguma maneira, porque se nós formos comparar as ideias de Gamaliel, que foi buscar a informação em Helil, aquelas frases em que depois fazemos uma comparação com as frases de Jesus, compreendemos que aquilo já estava lá a sementinha, que Jesus tinha enviado já essa semente, e que essa semente estava dentro de Paulo de Tarso. Só precisava de germinar. É interessante, não é? Portanto, nada é ao acaso. Não é que achamos que as coisas são ao acaso nas nossas vidas. Mas trazendo isto assim desta maneira, é interessante percebermos que Hilil e Panto Henrique, de alguma forma, têm aqui uma certa ligação, né, a esta questão que nós estávamos aqui a falar. Tá. Além de Elio, então, eu estou em Portugal também, né? Então estamos em Portugal, temos Elio. Mas, olha, eu sou de São Paulo, tá? São Paulo. Homenagem a Paulo. Okay. Não, mas é interessante perceber de onde é que com quem é que o que é que ele aprendeu para conseguir compreender Jesus. Porque ele conseguiu compreender a mensagem como ninguém. As cartas dele demonstram isso, não é? Portanto, é impressionante percebemos que não é o acaso que ele conseguiu compreender. Isso fez-me lembrar uma coisa que talvez também possamos trazer aqui. A primeira vez que Bezerra de Menezes leu o Livro dos Espíritos, ele disse, eu já conheço isto tudo. Não foi difícil para ele compreender porque ele já conhecia. Então, quando nós, o que é que isso quer dizer? Que nós próprios, quando abraçamos determinada informação, é porque a semente dessa informação já está cá dentro de nós de alguma maneira. E por isso é que ela germina. Portanto, não é à toa que determinadas coisas nos chegam e elas chegam-nos nos tempos certos. E é isso que nós vamos compreender vendo a vivência deles todos ao longo do livro, não é? Desde o início, antes de ele conhecer Paulo de Tarso e antes de Gisiel se tornar um escravo, nós vamos ver qual é a história, o que é que levou àquilo, como é que cada um viveu aquela situação, não é? Como é que cada um conseguiu vivenciar e como é que cada um chegou ao Cristo, porque estes três chegaram ao Cristo. Gisiel, que era um judeu também, a nossa querida Abigail, que também, e Paulo de Tarso. Como é que cada um deles chegou lá? E depois todos os outros que vão aparecer na história. Ananias, Bernabé e tantos outros que nos vão trazer aqui uns conhecimentos extraordinários e que nos vão fazer compreender muito mais. Mas agora devíamos ir para o prefácio, não é? Que é, no fundo, a nota breve. Yes, a breve notícia. Então, vamos lá. Vou ler aqui o prefácio e a gente vai seguindo a partir disso, né? Então, vamos lá. Breve notícia. Não são poucos os trabalhos que correm mundo relativamente à tarefa gloriosa do apóstolo dos gentios. É justo, pois, esperarmos a interrogativa. Por que mais um livro sobre Paulo de Tarso? Homenagem ao grande trabalhador do Evangelho ou informações detalhadas da sua vida? Quanto à primeira hipótese, somos dos primeiros a reconhecer que o convertido de Damasco não necessita das nossas mesquinhas homenagens, e quanto à segunda, responderemos afirmativamente para atingir os fins a que nos propomos,
transferindo ao papel humano, com os recursos possíveis, alguma coisa das tradições do plano espiritual acerca dos trabalhos confiados ao grande amigo dos gentios. Isso é o que a gente estava até comentando até agora, né, Sônia? Que é exatamente isso. Ele não precisava ele evoluiu tanto que não precisava de formas, né, de homenagens e nada, né? O que ele mostrou mesmo que vem desse livro, né, de forma romanceada, é exatamente a força dele, né, a fé que ele tinha e a fé e a coragem, né? Essa força mesmo que ele tinha para poder se transformar em uma encarnação, né? Ele, no fundo, ele estava equivocado, que é exatamente essa parte que Estevão reconhece, porque ele foi educado dentro das leis mosaicas e ele dava muita importância à lei mosaica temporária, que era aquela humana, aquela que tem a lei de talião, olho por olho, dente por dente. Mas ele também tinha o conhecimento da outra, não é? Que é a lei divina. E é essa que ele não estava a conseguir perceber. E é interessante que nós vamos compreender também, ao longo da história, né, que ele, quando se encontra com Estevão, reconhece quem é Estevão em termos de espírito, e que é interessantíssimo. É verdade, Renata, é um livro, é mesmo um presente de espiritualidade para nós, Renata, é mesmo. É interessante nós compreendermos que, no fundo, como eu estava a dizer, que ele reconhece em Estevão uma serenidade que ele não tinha, mesmo no apedrejamento. Ele está sereno e ele reconhece isso, não consegue compreender. E ao longo do tempo em que ele vai perseguindo cristãos até à estrada de Damasco, ele não consegue, continua a perguntar-se como é que eles conseguem ser serenos, e ele próprio, apesar de tudo, não consegue ter a serenidade conhecendo as escrituras, né, que eles seguiam. Portanto, neste caso, o Antigo Testamento, né, como nós chamamos comumente. Portanto, o que isto é interessante nós compreendermos isto é que ele próprio começa-se a questionar, porque ele é um ser racional, mas ele também é muito emotivo, que é interessante. Então, as duas asas, a emoção e o raciocínio, ambas estavam, de alguma forma, em luta, até que chega a uma altura em que se sobrepõe o raciocínio e o amor, as duas coisas ao mesmo tempo. Porque ele, na estrada de Damasco, nós vamos perceber isso, ele já passou por muitas dificuldades que lhe levaram a questionar-se a si próprio. E também reconheceu valores nos outros com quem ele se cruzou e que foram, de alguma forma, perseguidos por ele, começando por Estevão. É aquela conversa que eu estava a contar há pouco com a Abigail, em que é no momento em que estão, portanto, lá em que Gesiel, Estevão, já naquela altura, porque já tinha convertido ao cristianismo, está partindo para o outro lado da vida, o próprio Paulo de Tarso ouve aquela conversa e não consegue compreender como é que é possível, não é? Porque ele não tinha o entendimento do perdão por causa da lei de talião. E é este caminho até ele próprio encontrar o perdão que vai ser belíssimo, porque ele vai se converter, mas depois os seus próprios não vão aceitar, né? Porque não conseguem perceber como é que ele foi para aquele caminho, e ele acaba por ter que se afastar temporariamente por indicação mediúnica de um espírito, que diz para ele ir, porque é o momento que tem que ser, não é? Ele vai trabalhar fazendo a sua profissão, que neste caso é fazer tendas, que nós chamamos de selão, mas no fundo ele fazia tendas que eram muito requisitadas na época por causa das caravanas, né? E então ele vai fazer, era uma coisa que eu achei interessantíssima deste estudo, depois nós também vamos falar no momento certo, mais à frente, quando falarmos da profissão dele, que é todos os fariseus, independentemente de fazerem parte do Sinédrio, e fazerem a sua tarefa dentro da questão da divulgação da mensagem de Moisés, não deixavam de ter uma profissão própria, não eram um peso para a sociedade, porque as coisas de Deus não eram para ser dessa maneira. Apesar que havia uma contrariedade aqui, que era o Templo de Jerusalém, onde nós vimos que vendiam os cordeiros e etc. Não é? Porque, teoricamente era assim, e ele seguia isso. E depois há uma outra coisa muito bonita, é a forma como ele fala do casamento com a Abigail. É interessante ver que ele punha Deus em tudo.
Ele seguia mesmo os preceitos que Moisés lhe ensinava, mesmo os incorretos. E é esses incorretos que ele vai acabar por, depois, na estrada de Damasco, perceber que não é esse o caminho, que o caminho é outro e consegue a transformação. Portanto, é impressionante o quanto nós vamos aprender, e é, no fundo, o que nós fazemos nas nossas próprias vidas, quando encontramos o Cristo. Aqueles que não nasceram dentro do cristianismo, porque existem pessoas que não nasceram dentro do cristianismo, encontram o Cristo, o que é que as leva a aceitar Cristo? É o amor. Porque o que se encontra no Cristo é o amor. O que é que ele nos ensinou? A amar. O que é que ele exemplificou? A amar. Qualquer coisa que seja contrária a isto, que nos seja legado por alguém que se diz cristão, no sentido de passar a palavra de Cristo, está errado. Porque Cristo amou todos sem exceção. O que o negou, o nosso querido Simão Pedro. O que teve que ver para crer, o nosso querido Tomé. O que o entregou, Judas. Portanto, todos, sem exceção, ele amou. Mesmo sabendo que eles estavam equivocados. Porque ele sabia que nós somos espíritos em evolução. E que mais cedo ou mais tarde, todos nós iríamos encontrar o caminho para o Cristo. Neste caso, para Deus, não é? Porque o Cristo é o caminho, a verdade e a vida. É aquilo que nos leva a Deus, não é? Ele é o Filho de Deus. Portanto, ele não é Deus. Mas é o caminho. Porquê? Porque ele já chegou a um patamar de evolução que significa de espírito puro. O que quer dizer que já tem um conhecimento de Deus muito maior do que nós próprios temos. Porque nós ainda estamos no segundo estágio de evolução, num planeta de provas e expiações. Então, é interessante percebermos como é que é isto. E continuando o nosso texto. Estás sem som. Estás sem som. Para não te atrapalhar. Vamos lá, continuando. Tá. Nosso escopo essencial não poderia ser apenas rememorar passagens sublimes dos tempos apostólicos, e sim apresentar, antes de tudo, a figura do cooperador fiel, na sua legítima afeição de homem transformado por Jesus Cristo e atento ao divino ministério. Esclarecemos ainda que não é nosso propósito levantar apenas uma biografia romanceada. O mundo está repleto dessas fichas educativas, com referência aos seus vultos mais notáveis. Nosso melhor e mais sincero desejo é recordar as lutas acerbas e os ásperos testemunhos de um coração extraordinário, que se levantou das lutas humanas para seguir os passos do Mestre num esforço incessante. As igrejas amornecidas da atualidade e os falsos desejos dos crentes nos diversos setores do cristianismo justificam as nossas intenções. Em toda parte, há tendências à ociosidade do espírito e manifestações de menor esforço. Muitos discípulos disputam as prerrogativas do Estado, enquanto outros, distanciados voluntariamente do trabalho justo, suplicam a proteção sobrenatural do céu. Templos e devotos entregam-se gostosamente às situações acomodatícias, preferindo as dominações e regalos de ordem material. Vamos parar aqui um pouquinho. Nós vimos isto diariamente em todo lado, não é? Pessoas que se entregam à parte material, mas se esquecem da parte moral. Seja quem esteja num patamar de instrução, não é? Seja quem seja o devoto que vai aprender. Porquê? Porque nós queremos bengalas. Vamos falar como as princesas do antigamente, farinhas de condão das fadas, não é? Nós queremos alguma coisa que nos evite esforço, porque nós somos ainda espíritos ociosos, no sentido em que queremos permanecer na nossa comunidade e não ter que fazer esforço nenhum. E para crescer espiritualmente, não é possível não fazer esforço. Porque é preciso aquilo que eu disse há pouco, coragem. Porque Paulo de Tarso, Saulo antes, né? Porque ele é Saulo de Tarso primeiro e só passa a ser Paulo quando se converte ao cristianismo, ele teve que abdicar, inclusive, do seu próprio convívio com o seu pai.
porque ele procura o seu pai, e o seu pai diz-lhe: tens de escolher entre mim e o Cristo. E ele responde: o Cristo eu tenho a certeza que será sempre fiel a mim. Vejam só. É certeza. Lembram-se daquela parte de que a fidelidade a Deus muitas vezes exige que nós deixemos para trás práticas e vivências que não são nos benéficas. O pai queria que ele continuasse a ser um perseguidor de cristãos, que matasse pessoas, porque era o que ele estava fazendo. Então o próprio pai estava equivocado. E ele reconheceu que o pai estava equivocado. Porque, no fundo, era o que ele estava fazendo. Ele estava perseguindo pessoas, levando-as à morte. Portanto, e aqui dizemos, porque o pai pensava assim? Porque era assim que tinha sido passada a mensagem. De que era assim que era leite de leão, não é? Olho por olho, dente por dente. E que todos os fins justificavam os meios, não é? Os meios justificavam todos os fins, assim, agora não estou a conseguir. Todos os meios levavam aos fins que eles achavam que eram justificados, assim é que é. Então, o que acontece é o quê? Pode-se usar a força. Pode-se usar a maledicência, que vamos ver mais à frente que vai acontecer na questão do Nero, que é uma das partes em que Paulo de Tarso intervém. Né? No julgamento dos cristãos em relação ao fogo que existiu em Roma, ao incêndio. Portanto, repara, nós compreendermos, não é, que, no fundo, nós estamos a dizer que é correto não amar. Porque se eu falo mal do outro, se eu uso violência para com o outro, seja de palavras, seja de pensamentos, ou seja de atos, eu não estou a amar. Nem a mim própria. Porque o Espiritismo traz-nos uma compreensão muito grande, que é o quê? Aquilo que eu faço ao outro tem consequências em mim. E quando eu penso mal do outro, a energia que eu estou, no fundo, a atrair e a moldar é uma energia negativa que fica à minha volta e que vai prejudicar-me. Pode atingir o outro se o outro estiver na minha linha de sintonia. Mas se não tiver, não vai atingir. Mas a mim atinge-me sempre, porque sou eu o agente de... Não é? E a minha consciência, onde estão as leis divinas gravadas, ela vai me cobrar, não é? Porque queiramos ou não queiramos, podemos querer aplacar a consciência, mas ela está lá. Por isso é que a gente não se sente bem perante determinadas situações. Aplacamos. E depois entregamos-nos aos desvairios, não é? Da sociedade. Vamos para os supermercados, vamos para a praia, vamos para os churrascos, vamos para aquilo. Tentando aplacar esta nossa consciência que nos diz que o caminho não é esse. E se nós formos analisar a vida de Paulo de Tarso, ele não faz isso. Ele vive verdadeiramente o que é suposto. E isto é interessante saber. Por isso é que Estevão reconheceu, e Jesus sabia que no momento certo ele conseguiria dar a volta, porque ele já seguia os preceitos. Estava equivocado, tal como Judas esteve equivocado, porque achava que Jesus ia pôr-se pela força. E quando o entregou, nunca pensou que Jesus fosse ser morto. Achava que ele não ia permitir, que ele próprio, Jesus, não ia permitir que o matassem. E quando ele reconhece que errou, infelizmente ele comete o ato de suicídio. Mas ele amava Jesus. Mas amava de uma forma equivocada. Aqui, até já respondendo uma pergunta, a Maria Rita, de São Luís do Maranhão, a Nil, eu não sei o que é a Nil, Maria Rita, se é teu sobrenome, se é o nome da cidade, desculpa a minha ignorância, amor. Ela pergunta, né? Cadê? Não, Maria Rita, não, essa aqui é outra pergunta, desculpa. Aqui, não, foi o Jeremias Barreto, centro de São Paulo, ó, meu conterrâneo paulista. Ele pergunta qual foi o ano de lançamento do livro, onde e quanto tempo demorou para ser psicografado. O ano de lançamento do livro foi em 1941, né, Sônia, quando ele foi publicado? Acho que você até comentou. Foi publicado o ano publicado em 1941. Isso. Agora, quanto tempo ele demorou? Que ele perguntou? Não sei responder. Eu não sei, mas mas não sei responder. Fotografia.
Alguém sabe aí, pode avisar a gente quanto tempo demorou para poder... Eu não sei se isso está documentado, isso é uma questão da gente procurar, mas eu não sei se isso está documentado. Há coisas que não estão documentadas. Já agora, para termos presente, isto é uma sequência de 5 obras, não é? Que estão ligadas, interligadas, não é? Portanto, temos o há 2000 anos, temos os 50 anos depois, temos o Paulo Estevão, temos, portanto, o livro A Renúncia também. Portanto, nós estamos, no fundo, é uma sequência de vários livros que contam determinados episódios. Uns são do tempo de Cristo, outros são posteriores, não é? Portanto, para nós compreendermos isso. Portanto, são 5 romances. E é interessante que ele fala aqui, o nosso querido Emanuel, sobre romance, não é? Mas se nós formos ler os Atos dos Apóstolos, que é exatamente onde está a história de Paulo de Tarso, não é? Nós vamos ver que aquilo que está aqui... Está respondendo aí já os nossos outros colegas. Você viu as perguntas, né? Se nós formos ver os Atos dos Apóstolos, a história que é contada em Paulo e Estevão está nos Atos dos Apóstolos sem tirar nem pôr. Qual é a diferença entre os Atos dos Apóstolos e o Paulo e Estevão? É que nós temos as conversas que não vêm lá espelhadas, né? As conversas que existiram entre eles. E temos também a visão do outro lado da vida, que não vem espelhada em Atos do Apóstolo. Temos a visão de Estevão, como a nossa companheira há pouco falou, que veio-se a tornar o guia espiritual de Paulo de Tarso após o seu desencarne, né, na tarefa que ele tem de levar a mensagem aos gentios, correto? Portanto, temos esta visão. E o que é que acontece quando ele parte para o outro lado da vida? No momento em que a sua vida física cessa. Não é? O que é que acontece? Qual é o encontro que ele encontra? Quem é que ele encontra do outro lado da vida? Primeira pessoa, Ananias. Quem era Ananias? Ananias era quem tinha convertido Abigail ao cristianismo e que ele ia para Damasco perseguir. Exatamente por esse motivo, ok? Porque ele entrou numa revolta porque achou que tinha perdido Abigail, não é? Porque ela tinha também tornado cristã. Portanto, no meio disto tudo, a gente vai perceber que há muita... Porque nós, muitas vezes, condenamos o outro. Eu vou-vos contar uma história que eu acho interessante. Clara de Assis, por exemplo, ela foi fundada numa ordem que é das Clarissas, não é? E na ordem das Clarissas existiam alguns preceitos que não foram bem os que ela fundou, mas foram os preceitos que ficaram. E era muitas vezes pessoas tinham uma imagem dela, né? Talvez não tão positiva por causa da violência que muitas das regras tinham sobre alguém que muitas vezes era obrigada a se tornar freira. Porque houve um período de tempo em que os pais entregavam as filhas quando não queriam que elas casassem-se com outras pessoas. Houve um período de tempo que não lhes interessava. Houve um período de tempo em que aquelas que não tinham possibilidade de se casar para não se perderem na vida tinham que entrar para freiras. Então, essas pessoas iam para um convento conviver com regras que eram completamente contrárias à sua forma de ser. E que eram regras muito duras, de condutas, não é? E quando nós não estamos preparados para determinadas coisas, nós condenamos a imagem de quem supostamente está a ser dada à cara, não é? Pronto, neste caso podíamos condenar Jesus, como podíamos condenar Clara, não é? Porque houve um período de tempo em que, infelizmente, os homens usaram a imagem do Cristo pela imposição da força, tal como o nosso querido Paulo estava a tentar fazer com Moisés, não é? Tentaram fazer o quê? Pela força, pela violência, impor a bandeira do Cristo, que é completamente contrário, porque se nós formos estudar o Cristo, ele não ensina a fazer isso, nem ele próprio fez, não é? O que ele fez foi completamente o contrário. Ele amou sempre, ele perdoou sempre, até o seu último ato é: Pai, perdoa-lhes que eles não sabem o que fazem. Portanto, como é que nós... Repara, aquilo que ela está a dizer, Jesus busca Paulo às portas de Damasco, mas muitas vezes foram as lutas de Paulo que travou para ir definitivamente com Jesus. Verdade, porque ele encontra-o, mas ele a seguir tem que fazer uma modificação, não é? Portanto, isto é impressionante nós compreendermos isto. Portanto, e como dizíamos há pouco, nada aconteceu assim do nada, não é? Porque, ou seja, ele encontra em Damasco e já está tudo bem. Não. Ele teve que fazer uma mudança. Eu estava a contar há pouco que ele teve que ir para o deserto, não é? De esconder-se também, entre aspas, e teve que fazer uma transformação moral. E ele foi viver com quem? Com um casal que estava fugindo de quem? Dele. Porque ele era o perseguidor. Eram cristãos.
Ele teve que conviver com pessoas que eles estavam fugindo dele e ele sabia. E chegou a uma altura que ele conseguiu modificar-se de tal maneira que, apesar do medo de poder ser rejeitado, ele chega-se ao pé daquele casal e diz quem ele é. E sabem o que é que foi mais bonito? É talvez uma das coisas mais belas desse livro, para mim, uma das. É o perdão que ele recebe das pessoas, porque as pessoas aprenderam a amar e viram a sua modificação. Quantas vezes nós continuamos a olhar para o outro, que já fez um erro na adolescência ou na infância, e depois ele já está com 30 ou 40 anos e nós continuamos a ver aquele menino que fez o erro na infância e ele já não é aquele menino, já é uma pessoa que talvez já tenha crescido e tenha aprendido com aquele erro. E nós continuamos a apontar o dedo. Isto é importante nós fazermos esta analogia, né? Porque isso é uma das coisas que nós vamos perceber também com o Paulo de Tarso. A nossa querida Renata, obrigada, Renata, já respondeu aí que o livro foi psicografado num porão e ele demorou 8 meses para ser psicografado. Se eu não me engano, até foi nesse livro que... Alô? Oi. Então, se eu não me engano, acho que foi até nesse livro que, no final, quando o Chico terminou, né, no final, ele chora o livro levou 8 meses para ser psicografado. Renata vai estar com a gente na próxima quarta-feira, né, Renata? Bem-vinda aqui. Então, assim, foi muito emocionante mesmo essa parte de fazer essa construção do livro, né? De fazer... fico imaginando a emoção de Chico, de ter essa ligação, reviver essa história, porque o livro é contado com um grau de detalhes, assim, muito interessante, que aí enriquece ainda mais o entendimento da história, né? Da participação de Paulo, da participação de Estevão, de Abigail e de todos os outros nomes que vieram. Até a gente vê a interação entre Paulo e Pedro também, né? E, assim, e acompanhar. O que é legal quando a gente vai lendo o livro e vai perceber isso, acompanhar a evolução de pensamento do próprio Paulo durante a leitura do livro, né? Durante a história da vida dele, a evolução do pensamento. O que doía deixa de doer. É muito engraçado isso. Acho que esse vai ser, para mim, você falou só melhor, o que você achou mais interessante, para mim, o mais interessante é isso, né? As coisas que a gente entende que doem hoje, deixa de doer, porque perde importância à medida que você cresce, você entende a vida, o infinito, né? Cristo, tudo aquilo que ele ensinou, você entende de outra forma, né? O que a gente está vivendo aqui é um segundinho que tudo isso pode mudar de um momento para o outro, e essa mudança depende da gente, né? Vamos continuar aqui, Sônia, que a gente já está com 41 minutos, ainda temos... Há uma coisa interessantíssima que nós pensámos para fazer aqui. Obrigada, Renata, eu ouvi ainda, apesar de ter caído a rede, eu ouvi ainda, obrigada. Eu queria só dizer o seguinte, nós combinámos, eu e ela, encontrarmos uma frase, eu e ela, eu e eu, sei que está correto, uma frase de Paulo de Tarso, das tantas que ele escreveu, porque ele tem imensas cartas que são um manancial, cada palavrinha das cartas é um manancial, e acho que a Renata vai concordar comigo, é um manancial imenso, para nós pensarmos qual era aquela que mais nos dizia a nós. Eu tenho mais do que uma, mas estranhamente hoje não é aquela... Vamos terminar de ler aqui, a gente fala essas frases, porque a gente pergunta para as pessoas também, vão pesquisando. Qual a frase das frases de Paulo mais mexeram com vocês? Né, mais tocaram vocês, né? Que são interessantes. Eu também tenho a minha. Então, vamos lá. Todo mundo vai perguntando. 15º livro de Chico antes da Boa Nova. Nós estamos a falar dos romances, não estamos a falar de por ordem de livros. Eu falei dos 5 romances, né? E até falta um, que eu não disse um deles. Ok, continua. Pois lá, então vamos continuar. Deixa eu ver aqui. Observando esse panorama sentimental, é útil recordarmos a figura inesquecível do apóstolo generoso. Muitos comentaram a vida de Paulo, mas, quando não lhe atribuíram certos títulos de favor gratuitos do céu, apresentaram-no como um fanático de coração ressequido. Para uns, ele foi um santo por predestinação, a quem Jesus apareceu, numa operação mecânica da graça. Para outros,
Foi um espírito arbitrário, absorvente e ríspido, inclinado a combater os companheiros com vaidade quase cruel. Não nos deteremos nessa posição extremista. Realmente é bem extremo, né? A vida dele é realmente muito extrema. Acho que é essa força dele, né? Acho não, isso é comentado até no livro, né? Por que ele foi escolhido? Porque se ele brigou tanto por aquilo que ele acreditava, então quando ele passasse a acreditar mesmo no próprio das mensagens de Jesus, ele ia ser o maior lutador, né? Para poder conseguir ser esse grande divulgador da doutrina crística, né? E começar a fazer essa distribuição mesmo das mensagens de Jesus por todos os lugares por onde ele viajou depois, e suportando tudo que ele suportou, e com resignação, né? Não, queremos recordar que Paulo recebeu a dádiva santa da visão gloriosa do Mestre às portas de Damasco, mas não podemos esquecer a declaração de Jesus relativa ao sofrimento que o aguardava, por amor ao seu nome. Foi o que eu falei, né? E às vezes a gente passa por tanta coisinha que a gente reclama. E aí, de repente, assim... Para clarificar a pessoa, já agora, porque ela estava aqui a falar, nós não estamos a falar de ordens de livros, porque o Chico tem mais de 400 livros. Nós estamos a falar dos romances, eles são 5. Eu, por acaso, não citei há pouco o Ave Cristo, portanto, são 5. Portanto, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Paulo e Estevão e Renúncia. Estes são os romances, nós não estamos a falar da ordem com que eles foram psicografados, ok? Que isto fique claro, está bem? Porque a pessoa estava a pensar que nós estávamos a falar a ordem, mas não, eu estou a falar só dos romances e não estou a falar a ordem. E, inclusive, há pouco eu não citei um deles, que era o Ave Cristo. Bem explicado. Tá. Então, assim, que eu falei, a gente não se detém nessa posição extremista, mas, assim, é o que mais choca, que é uma das coisas que mais choca no livro, né? E acho que essa posição dele, né, essa transformação dele, que é onde eu me apaixonei por Paulo, né? Foi exatamente entendendo que é possível uma pessoa encarnada e nada santa, como Jesus, por exemplo, fazer essa transformação na sua vida, né, de forma tão radical, né, em uma única encarnação. Então, assim, se é possível para ele, é possível para a gente. Eu estou preparada para passar pelo que ele passou, mas também eu acho que hoje em dia não se precisaria disso, né? Espero muito que não. Mas é que a gente tem alguns, infelizmente, ainda temos alguns países que têm alguma dificuldade, mas, assim, na sua grande maioria, não precisamos disso. Mas para provar que é possível a gente vencer essas nossas pequenas tribulações, é isso que eu falei, que esse livro a gente vai discutir, vai perceber durante a leitura. Certo é que o inolvidável tecelão trazia o seu ministério divino, ou seja, ele já veio preparado. Mas quem estará no mundo sem o ministério de Deus? Ou seja, a gente também, né? Ninguém veio cair de paraquedas, a gente também tem uma programação, ou seja, não nos pede muito, Deus não nos pede muito, né? Mas o pouco que ele pede, a gente acha que é um fardo tão grande, eu pelo menos acho. Muita gente dirá que desconhece a própria tarefa, que é inconsciente a tal respeito, mas nós poderemos responder que, além da ignorância, ou seja, além de não sabermos, há desatenção e muito capricho pernicioso. Os mais exigentes advertirão que Paulo recebeu um apelo direto, mas, na verdade, todos os homens menos rudes têm a sua convocação pessoal ao serviço do Cristo. Isto é muito importante. Acho que até só discutindo aqui, eu acho que já é uma convocação, né? Porque isso é um estudo que a gente está fazendo. Para quê? Para a gente tentar ser melhor, né? Amo os adjetivos que Manuel utiliza nessa breve notícia para descrever Paulo. Para descrever Paulo e submissão, né? Realmente, Rê. Ela ressalta o apóstolo generoso porque as pessoas acham que ele era uma pessoa dura, e ele não era. Por isso que eu há pouco também falei, eu concordo com a Renata, por isso que há pouco eu também falei que ele era voluntarioso e emotivo. As pessoas achavam que ele não era emotivo, mas ele era emotivo. Exato. Então, os mais exigentes advertirão que Paulo recebeu um apelo direto, mas, na verdade, todos os homens menos rudes têm a sua convocação pessoal ao serviço do Cristo.
Se eu estiver lendo muito rápido, vocês me avisam, tá? Não, mas aqui temos que ressaltar qual é a nossa convocação. Como é que é possível? Quer dizer, teve Jesus, né? Que é o que está a ser dito aí. Teve Jesus, que foi lá, apareceu a ele e convocou diretamente. Nós estamos a ser convocados como? Estamos a ser convocados com aquilo que nos é apresentado nas nossas vidas no dia a dia. Porque o que Jesus nos convoca é o amor. Então, com quem é que eu tenho que praticar o amor? Com o meu vizinho, com o meu pai, com o meu filho, com o meu colega de trabalho, com a pessoa que eu me cruzo na rua, com a pessoa que está falando e eu até posso não gostar dela, mas tenho que a ouvir. Posso não gostar porque ainda estamos neste patamar de não gostar. Cada chegar a uma altura que não é assim, né? Estamos a falar do patamar evolutivo em que nós nos encontramos. O esforço é não sentir isto. Mas o que é interessante é a paciência, a resignação, a abnegação e a aceitação que é necessária para convivermos uns com os outros. Então, a todos os momentos, a todas as horas, nós estamos a ser convocados. Mas a primeira pessoa que nós temos que amar e onde nós somos logo chamados interiormente a seguir o Cristo, somos nós. Nós temos que nos amar a nós próprios. Nós temos que ser pacientes connosco próprios. Nós temos que também saber perdoar. Nós também precisamos de compreender o porquê que nós somos ainda assim. Precisamos de aprender a não ter máscaras, porque nós aplacamos a nossa consciência, mas nós cá dentro sabemos que aquilo não está bem. Então porquê que não nos ouvimos a nós próprios? Porque Jesus nos convoca dentro de nós próprios. Temos um altar, dizia-nos o nosso querido Paulo de Tarso. E o altar é o nosso interior. O interior do espírito, não é? Portanto, é necessário que nós compreendamos isto. E isto é uma coisa muito, muito importante, que é a compreensão de que nós não podemos permanecer na nossa sociedade, como diz o nosso texto, precisamos de ir para além disso, mas também que precisamos de compreender que não precisamos de grandes sinais para perceber o que é que Cristo quer de nós. Porque todos os dias estamos a ser chamados a isso. No fundo, a viver o amor. Que é o que dizia eu no início, vamos aprender a amar, não é? Está sem som. Oi. As formas podem variar, mas a essência, o apelo é sempre a mesma. O convite ao ministério chega, às vezes, de maneira sutil, inesperadamente. A maioria, porém, resiste ao chamado generoso do Senhor. Ora, Jesus não é um mestre de violências, e se a figura de Paulo avulta muito mais aos nossos olhos, é que ele ouviu, negou-se a si mesmo, arrependeu-se, tomou a cruz e seguiu Cristo até o fim de suas tarefas materiais. Entre perseguições, enfermidades, apodos, zombarias, desilusões, deserções, pedradas, açoites e encarceramentos, Paulo de Tarso foi um homem intrépido e sincero, caminhando entre as sombras do mundo ao encontro do Mestre que se fizera ouvir nas encruzilhadas da sua vida. Foi muito mais que um predestinado. Foi o realizador que trabalhou diariamente para a luz. O Mestre chama-o da sua esfera da claridade imortal. Paulo tateia na treva das experiências humanas e responde: Senhor, que queres que eu faça? Essa frase acho que no fundo até sabe. Você está no mudo, Sônia, também. Mas acho que no fundo até sabemos o que ele quer. Ele só quer que a gente faça o bem, aprenda, né, evolua, aprenda a amar o próximo e respeitar o próximo, se instrua. A gente sabe o que ele quer. A gente sabe como fazer. Uma boa parte disso a gente até sabe, outras não. Mas o fato de você estar se instruindo vai acabar achando uma saída para poder chegar nesse caminho, né? Entre ele e Jesus havia um abismo que o apóstolo soube transpor em decênios de luta redentora e constante. É impressionante. Ele transpôs porquê? Quem é que o recebe do outro lado da vida? Eu há pouco falei de Ananias, foi o primeiro. Mas depois aparecem 3 intervenientes. Abigail, Jesus e Estevão, porque é assim que está escrito no livro. Por isso é que eu estou a pôr por esta ordem, porque Jesus é o nosso governador espiritual. Mas é interessante que ele é recebido por Jesus. Mas ele queria abraçar a Abigail e queria abraçar o Estevão, não é? Mas o que é que ele fez nesse momento? Primeiro olhou para Jesus
progredindo a autorização mentalmente. E Jesus vai, como do género, conseguiste ser fiel, vai e vive. Não é? Viver a vida plena no amor. O amor que não pode ser realizado fisicamente está a ser realizado em almas, no caso com a Abigail, não é? Porque eles tinham um amor muito profundo. Depois nós vamos compreender isso mais para a frente, vamos falar sobre isto. Mas é interessante, um amor de almas, não estamos a falar de um amor carnal, é um amor de alma para alma. E isso é que é a beleza, não é? Ele tinha essa compreensão. A forma como ele tratava a Abigail, vê-se que é esse amor que está lá. Que é um amor que muitas vezes nós ainda não conseguimos alcançar. Falo por mim própria, ok? Portanto, eu não estou a incluir toda a gente. Pode haver pessoas aqui que já tenham essa capacidade. Mas é uma compreensão que nós precisamos de fazer, não é? De compreender que ele transpôs esse abismo de um perseguidor, de alguém que cometia atos que não eram contrários às leis divinas, um deles que era contra Moisés, que é não matarás, não é? A lei, lembra-se que há pouco eu falava que ele olhava mais para a lei material do que para a lei divina? Ele tinha as duas leis. A divina, que eram os 10 mandamentos, e aquela. Mas era aquela que ele tinha sido, no fundo, ele se focou. Portanto, o não matarás estava lá. Então, é interessante nós compreendermos isto, não é? Que ele vai fazendo um trajeto até que consegue fazer o inverso, não é? De não revidar. Porque ele é açoitado, como aí diz. Ele é apedrejado. Ele passa por tanta coisa que nós vamos ver que vai ser interessantíssima de nós depois analisarmos. Demonstrá-lo para o exame do quanto nos compete em trabalho, o próprio, a fim de ir ao encontro de Jesus, o trabalho próprio, a fim de ir ao encontro de Jesus é o nosso objetivo. Outra finalidade desse esforço humilde é reconhecer que o apóstolo não poderia chegar a essa possibilidade em ação isolada no mundo. Olha lá, ó, nada só, né? Por isso que a gente precisa de vocês aí com a gente para estudar junto. Sem Estevão, não teríamos Paulo de Tarso. O grande mártir do cristianismo nascente alcançou influência muito mais vasta na experiência paulina do que poderíamos imaginar tão só pelos textos conhecidos nos estudos terrestres. A vida de ambos está entrelaçada com misteriosa beleza. A contribuição de Estevão e de outras personagens desta história real vem confirmar a necessidade e a universalidade da lei de cooperação. E para verificar a amplitude desse conceito, recordemos que Jesus, cuja misericórdia e poder abrangiam tudo, procurou a companhia de 12 auxiliares a fins de empreender a renovação do mundo. Aliás, sem cooperação não poderia existir amor. E o amor é a força de Deus que equilibra o universo. Olha que frase mais linda, né? Isso sim, você vai ver, porque a minha frase tem a ver com amor, a frase que eu separo. Então diz lá qual é a frase, antes de terminarmos isto. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, resumindo menor, sem amor eu nada seria. Que é engraçado que essa frase veio... A primeira vez que eu prestei atenção nessa frase foi numa letra da música de Legião Urbana, que chama Monte... Deixa eu lembrar como é que chama a música. Monte Castelo. E essa música, eu falei, ainda que eu falasse, que linda essa frase, eu nem sabia que era dele, eu tinha uns 14 anos de idade, acabei de contar a minha idade aqui, gente, então eu nem sabia que era dele, né, e aí eu falei, nossa, de onde que linda, né, essa composição, olha que né, o compositor fez, né, criou, aí ele falou, não, depois me falaram, não, essa música, isso aí é de uma carta de Paulo de Tarso, eu falei, o que tem a ver religião com rock, né? Mas, assim, para ver que as mensagens chegam de qualquer lugar, né? Eu estava numa situação que não tinha nada a ver com religião, chegou essa mensagem de amar, sem amor eu nada seria, né? Eu pudesse ser o que fosse, mas sem amor eu nada seria. E aí isso me levou a outra coisa que até a gente comentou no Evangelho agora há pouco, que era o que é o amor, né? Questionar o que é o amor. Essa frase me fez questionar isso, o que é o amor. E aí eu lembrei dos estudos, né, espírita que a gente vai tendo, que o amor, que a caridade é o amor em ação. Então, peraí, se a caridade é o amor em ação, então amor também é caridade. É olhar para o próximo, é tudo aquilo que depois se enumera um homem os benefícios do homem integral, né? As qualidades do homem integral, e também todas as outras
citações, né, frases retiradas do livro ditas por Paulo de Tarso, que tinha sempre a ver com amor, sempre essa colocação de que não pode ser invejoso, o amor não é ambicioso, não busca o mal para o outro, e também não se engrandece simplesmente, né? Você acaba se tornando grande, que foi o que aconteceu com ele, mas você se torna grande pelas ações que você praticou. Então, assim, eu acho que eu comecei a entender um pouquinho que é o amor, né? Praticar, não, você entendeu? Eu estava a dizer há pouco que eu não escolhi aquela que eu normalmente costumo usar muito e aquela que eu mais me identifico. Eu escolhi uma que há uns anos atrás, numa determinada altura, me foi muito útil, que tinha a ver com a partida do meu pai e uma doença, e eu escrevi sobre essa doença. E a frase que eu utilizei nesse artigo, e era um artigo espírita, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E é interessante porque nós achamos que tudo nos é lícito. E, de facto, Deus nos permite tudo. Mas nem tudo nos convém. E porquê que Paulo de Tarso escreveu esta frase? A primeira parte não é dele. A primeira parte era exatamente para aqueles nossos irmãos que em Coríntio achavam que tudo lhes era lícito e podiam fazer coisas que não eram as mais corretas. E ele estava a dizer, vocês têm razão que tudo é lícito, mas nem tudo vos convém. Nem tudo nos convém a nós vivenciar. Porque há coisas que nós podemos evitar vivenciar, nomeadamente caminhos que nos podem levar à dor. E uma das formas de nós evitarmos isso é nós estudarmos. Daí a importância do Paulo de Tarso e do Paulo Estevão e de tantas outras, o próprio Estevão, Abigail, tantos outros que a gente vamos estudando ao longo do tempo, não é? A importância, porque nós não vamos estudar somente estas, como estamos a fazer agora. Isto foi só uma abertura, não é? Para nós conhecermos mais ou menos qual é a ideia. Porque nós vamos esmiuçar. E esmiuçar significa o quê? Também falar das personagens todas. Vamos ver quem é a Abigail, o que é que ela tem de importante, o que é que Estevão tem, o que é que Ananias tem, o que é que Barnabé, que também aparece, também tem, o que é que João Marcos, que é o evangelista, tem a ver com, não é? Porque João Marcos também aparece no livro, assim sucessivamente. Portanto, nós vamos fazer um estudo, exatamente, mas que Deus opera maravilhas extraordinárias por intermédio das mãos dele. Certo, porque todas as coisas provêm de Deus, ok? Nós somos agentes do amor. Somos agentes de partilha de conhecimento e de energia. A energia pode ser utilizada para a cura, sim. As curas que o próprio Jesus fez têm a ver com a energia. Mas nada é derrogado das leis divinas. Tudo está dentro das leis divinas. Se Deus não quiser, não acontece. E se eu não estiver na minha linha de merecimento, também não acontece. Se não me for benéfico, não vai acontecer. Portanto, não há milagres no sentido de que tudo é sobrenatural. Não, está tudo dentro das leis divinas. Nós podemos até nem compreender como é que aquilo aconteceu, mas podemos ter a certeza que não é nada contrário às leis divinas, porque as leis divinas são imutáveis e perfeitas. Portanto, não há derrogações de leis. Temos é compreender como é que vamos fazer isso. O Espiritismo explica. Através do livro dos médiuns, nós conseguimos compreender como é que cada uma destas situações que nós estávamos aqui a falar se processa. Fabiana, vamos lá então, continuando. Desde já, vejo os críticos consultando textos e combinando versículos para trazerem à tona os erros do nosso tentame singelo. Aos bem-intencionados, agradecemos sinceramente por conhecer a nossa compreensão de criatura falível, declarando que este livro modesto foi grafado por um espírito para os que viviam em espírito, e ao pedantismo dogmático ou literário de todos os tempos, recorremos ao próprio Evangelho para repetir que se a letra mata, o espírito vivifica. Oferecemos, pois, este humilde trabalho aos nossos irmãos da terra. Formulamos votos para que o exemplo do grande convertido se faça mais claro em nossos corações, a fim de que cada discípulo possa entender quanto lhe compete trabalhar e sofrer por amor a Jesus Cristo. Pedro Leopoldo,
8 de julho de 1941. Gente, olha isso, a fim de que cada discípulo, isso somos nós. No fundo, o livro é para nós percebermos como é que nós podemos amar. E apresenta-nos uma das figuras que, a par de Maria Madalena, que mais tiveram que fazer uma transformação ao nosso olhar, né? Porque o olhar espiritual depois nós vamos compreender. Maria Madalena é o símbolo da transformação maior, né? Todas aquelas com quem Jesus conviveu. E é ela que ele aparece primeiro. Não é o acaso. E a quem ele foi chamar diretamente para trabalhar na Seara do Senhor é Paulo de Tarso. São duas pessoas que nós consideraríamos que não teriam salvação. Foi as duas pessoas que deram a maior prova de salvação. Porque a salvação é a transformação moral. É isto que quer Maria Madalena, eu estou a dizer Maria Madalena porque é um exemplo, que a Paulo de Tarso nos tem a ensinar. Que por mais que a gente possa estar no caminho errado, no momento certo há um clique e nós podemos voltar atrás e fazer um novo começo, como diz o nosso querido Chico Xavier. Voltar atrás e fazer um novo começo. Já não podemos voltar atrás no sentido de não continuar no mesmo caminho. Claro que não vamos conseguir retificar o que já fizemos de errado para trás. Não é esse sentido. Podemos voltar atrás no sentido de parar e dizer, não, eu já não quero mais este caminho e quero fazer um caminho diferente. Então eu vou seguir um caminho diferente. Então nós precisamos de ter esta compreensão exatamente de que é possível sim e que nós todos podemos fazer essa transformação e ter humildade. Nós não sabemos tudo. Há pouco a Renata ajudou-nos numa questão que eu por acaso não encontrei, mas a Renata tinha esse conhecimento. Então é muito bom, porque a Renata nos trouxe. Tal como há pouco o nosso irmão pensava que nós estávamos a falar da sequência dos romances, dos livros de Chico, e não estávamos. Estávamos a falar dos 5 romances históricos, não é? Pronto, é isso que nós estávamos aqui a falar. Mas é natural, e é bom que estas questões sejam colocadas, até para nós próprios perceber, até podemos estar a dizer alguma coisa que não esteja correta. Porque acontece, nós somos humanos. Isto é humildade. Nós reconhecemos que não temos o conhecimento todo. Esse também é um motivo porque eu disse que nós queremos trazer outras pessoas, porque quanto mais pessoas vierem participar connosco, mais conhecimento elas vão trazer, mais nós vamos aprender, mais visão nós vamos ter e mais compreensão para nós próprios podemos modificar, vamos apreender, não é? E agora temos a nossa irmã a dizer que já está na pressa. Vai ser. Então, olha, agradecemos de novo a todos vocês que estiveram com a gente. Quarta-feira que vem, a gente começa, então, o primeiro capítulo. Vamos ter aqui nossa convidada maravilhosa, a Renata Gonçalves, que vai acrescentar conosco aqui sobre o entendimento da leitura dessa primeira parte do livro do Paulo Estevam. Muito obrigada a todos vocês que estiveram conosco. Aguardamos vocês na quarta-feira que vem. Divulguem para os vossos amigos, participem conosco nessa leitura, nesse estudo. E vamos ver como é que a gente começou assim, vamos ver como é que a gente vai terminar a leitura desse livro. A cada capítulo, seria interessante a gente falar um para o outro, bate um papo aqui, avisa para a gente o que aprendeu. Não precisa ter posto em prática ainda, mas o que já, pelo menos, entendeu que é diferenciar, que mudou a tua vida para melhor, tá bem? A tua pessoa para melhor. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada, Renata. Tiveram alguns nomes que a gente não falou. Olga Feitosa, Clenir, Alberto, Carolina, todos vocês. A Clenir Domingues. Emília, muito obrigada a todos vocês que estiveram conosco, ok? Olha, a vibração de vocês é muito importante para que esse trabalho seja realmente muito bem sucedido. Obrigada, Tavares. Obrigada, Web Rádio Estação da Luz, toda a equipe que está aqui no backstage trabalhando conosco. Obrigado aos nossos mentores também, que estão aqui, estão desde a semana passada aqui, fazendo a gente estudar aqui. Vai lá, vai estudar para poder trabalhar. Sônia, minha querida, obrigada de novo por mais essa oportunidade. Até a semana que vem. Vou fazer uma oraçãozinha rápida de encerramento. Agradecemos, Mestre Jesus, por mais esse dia de aprendizado. Agradecemos por nos auxiliar nesse start do estudo do livro Paulo Estevam. E que possamos nos preparar durante essa semana para que na próxima semana tenhamos mais assuntos, mais compreensão ainda do que for repassado pelo livro. Isso é um estudo, Mestre Jesus, de como chegamos até ti. Que
Que assim seja. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.